Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você que está entrando agora aí online. Nós estamos transmitindo aqui da igreja, do templo da igreja Kairos, e hoje é um bate-papo. A gente está ao vivo no Facebook, na fanpage da igreja Kairos, né? Quem já conhece, quem não conhece, está aí online, quer chamar algum amigo, IE, Facebook, né, .com.br, IE Missão Kairos, na fanpage da Kairos, nós estamos ao vivo, e estamos também no Instagram da Kairos, igreja.kairos.limeira. Você que já está vendo aí, você já sabe, né, já entrou, está sendo notificado, mas manda o link aí pelo WhatsApp, manda o link aí. E hoje eu estou aqui, nós estamos aqui em cima do altar, né, da Kairos, com meus amigos, né, e também são parte aqui da equipe do presbítero da Kairos. Aqui à minha direita, o presbítero Robertson Vinhado, à minha esquerda, evangelista Luiz Moreira, e eu, né, pastor Anderson, pela misericórdia de Deus, pastor Sérgio aqui da Kairos. E hoje nós estamos numa live mais informal, né? Nós vamos bater um papo aqui, claro que é um papo bíblico, né? Mas uma live mais informal. Inclusive o evangelista Luiz está acompanhando aqui quem está entrando online aí pelo Facebook e os comentários, porque nós vamos estar recebendo de vocês aí perguntas, se você tiver alguma pergunta sobre o nosso tema, né? E os pedidos de oração, porque depois do nosso bate-papo a gente vai estar levantando um clamor aqui, vai ter levantando uma oração. Então, vou primeiro falar para cada um dos dois aqui, dar as boas-vindas, e depois eu vou jogar o tema aí, que você já sabe, já está aparecendo na legenda aí do Facebook, está nos banners que a gente divulgou, e a gente vai entrar então no assunto. Maravilha, graças a paz, meus irmãos, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, acompanhe a gente nesse bate-papo, que seja muito edificante para a tua vida, em nome de Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus, que essa noite seja uma noite especial para a tua vida, para a tua casa, e nós agradecemos a liberdade que estão nos concedendo, poder mais uma vez entrar dentro do teu lar e transmitir uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Maravilha, vocês sabem que nós estamos aí ao vivo de quarta, né, no culto de avivamento, estamos ao vivo de domingo, às 18h30, culto da família, e o nosso desejo de servir melhor vocês, né, e de oferecer alguma coisa a mais. Então hoje nós estamos com essa live, esse bate-papo bíblico, esse bate-papo teológico, né, oração também, e amanhã às 20 horas nós temos uma live de louvor, tá? Vai ser uma hora só de louvor. Então, gente, remindo o tempo aí, o nosso tema é o seguinte, tema do bate-papo de hoje, pandemia, né, do Covid-19, né? Covid-19 é aí o nome específico do vírus, ele é da família coronavírus, né? Pandemia aí que começou lá na cidade de Wuhan, na China, né? E se espalhou pelo mundo, chegou aqui no Brasil, e nós estamos aí em quarentena, isolamento social, que segundo a ciência é a melhor maneira aí de frear, né? E hoje são 38 dias, se eu contei certinho, gente, 38 dias que nós estamos em quarentena. E aí? Isso tem alguma coisa a ver? Então, pergunta, pandemia do Covid-19, a Bíblia ou as profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos, elas têm alguma coisa a ver com essa questão do Covid-19? O Covid-19 tem a ver com isso? Então eu vou passar aqui primeiro para estar respondendo, cada um aqui vai dar a sua resposta, né, para o presbítero Roberts. Manda a bala aí. Bom, meus irmãos, nós observamos pelas Sagradas Escrituras, pelas profecias bíblicas, que o fim dos tempos traria também consigo enfermidades, muito desespero, muita fome, guerras e tudo mais. Nós observamos na história muitas pandemias acontecendo, né? Nós tivemos gripe espanhola e tudo, protótipos, vamos dizer assim, de anticristos, como Hitler, por exemplo. Fico imaginando como não seria, na época da Segunda Guerra Mundial, os irmãos, os crentes daquela época, olhando para Hitler e tudo, será que é o anticristo, será que não é? O que está acontecendo no mundo?
Então eu observo que tudo isso que ocorre, tudo isso que acontece, é como que um alerta de Deus para as nossas vidas também, e os prenúncios de que Jesus está voltando. Sempre aconteceu, mas qual é o diferencial da nossa geração? Na minha opinião, nós temos um mundo globalizado, mais do que nunca antes. Nós temos uma estrutura pronta já para um governo mundial e para tudo isso. Então, uma pandemia, que é uma epidemia que pega o mundo todo, né, por isso pandemia, acontecendo, e toda essa catástrofe, uma ordem para a gente ficar em casa, né, e acatada pelo mundo todo, tudo isso são prenúncios das profecias bíblicas, que são os sons, os ecos daquilo que está por vir. Eu acredito assim. Muito bem, então deu aí a sua opinião o presbítero Robertson. Aí eu vou passar para o Luiz também, fazer a explanação dele, e antes de explanar, Luiz, você está acompanhando os comentários? Comenta aí quem está ao vivo, quem saudou a gente, se tem já alguma pergunta, um pedido de oração, e depois você passa aí a sua opinião. Queria deixar a paz do Senhor aberta aqui por irmão Altair, aqui da nossa igreja, toda a sua família. A irmã Cleide está mandando a paz do Senhor. Também a nossa irmã Luciana está assistindo, a nossa pastora, esposa, nosso pastor Anderson Rocha, pastora Vanusa, Deus abençoe. Nossa irmã Larissa está conosco, a nossa irmã Joyce, também a nossa irmã Letícia está conosco, a minha esposa Valéria, está lá em casa assistindo, acompanhando. Nossa irmã Amanda também está mandando a paz do Senhor para a gente nessa noite. Em relação a tudo aquilo que nós temos para falar aqui nessa noite, Lucas capítulo 21, versículo 11, vai nos informar sobre um período de terremotos, de tremores, e há uma versão bíblica que ela fala sobre epidemias, sobre isso que nós estamos vivendo. Há um prenúncio sobre a volta de Jesus Cristo, acerca de tudo isso a qual nós estamos passando. É um período muito delicado, um período onde nós vemos que as famílias, né, estamos num período de quarentena, e já não, um simples abraço já não pode ser mais efetuado, um simples tocar de mãos já não pode ser feito mas eu creio que também há um período onde a igreja está se reunindo dentro das suas casas. Isso nos mostra o poder que tem a igreja, que nós não estamos apenas envolvidos em um templo, em 4 paredes, mas a igreja está espalhada pelo mundo, através das nossas famílias, através dos nossos lares, e isso nos mostra a força que tem o Evangelho, a força que tem a igreja em um período tão delicado a qual nós estamos passando, devido à suspensão, né, de cultos presenciais, mas Deus proveu que através das nossas lives, dos nossos cultos online, a palavra do Senhor ainda continua sendo pregada e vidas têm sido alcançadas em nome de Jesus Cristo. Então, na sua opinião, Luiz, mesmo que, né, apesar de a gente estar prevalecendo, né, através das lives, você também concorda que isso tem a ver com as profecias do final dos tempos? Sim, eu creio que já é um início, né? Já, como eu citei Lucas 21:11, para mim já dá um início, né, daquilo que a gente pode esperar para o futuro, né? Nós vemos que a sociedade em si, o mundo em si, querendo ou não, há um pavor dentro de cada um, né? Por isso que há essa quarentena, esse resguardo de cada um. Então nós já vemos que isso já é um prenúncio da volta de Jesus Cristo, e a igreja tem que estar preparada para tudo isso aí. Maravilha. Gente, eu vou também, né, não é nem um debate, falar que não vai dar debate porque a gente concordou aqui, né, porque eu já vou adiantar que eu também penso assim, e eu vou colocar aqui também os meus argumentos, né, mas comente aí no Facebook. A gente só não está conseguindo ter um feedback do Instagram, tá, mas tem 8 pessoas online, eu agradeço você que está aí, né, comente se o áudio está bom. Nós tivemos um probleminha com o áudio, tá, a gente não está conseguindo fazer a captação do áudio da mesa. Então, já aviso, vocês estão pegando som ambiente, mas se você estiver ouvindo bem aí, a gente fica feliz, tá? E vai aí falando, se comunicando com a gente, porque a gente está no bate-papo, né? A gente está no altar da igreja, então a gente que prega a palavra, a gente fica meio assim, né? Eu até brinquei com o presbítero Robertson, que ele podia vir de forma informal, né?
Ele obedeceu, assim que nem eu também, mas não podia vir com a camisa do Corinthians, porque aí é pecado, né? Aí é terrível, né? Nós estamos aqui no altar, né? O Luiz já é muito social, né? Tá vendo que maravilha? Então a gente está assim, né? A primeira vez, pelo menos que eu estou participando disso, a gente fica até meio assim, né? Meio apreensivo, tá? Mas a gente quer se comunicar com vocês. Bom, gente, eu fiz até um esbocinho aqui, ó, o tamanho do esbocinho. Eu quero ser muito breve, eu concordo com eles e eu quero só argumentar aqui algumas coisas. Rapidinho, cada um vai ter essa participação inicial, depois a gente vai debater. E eu, claro que eu não vou falar tudo, mas sim, essa epidemia do coronavírus, ela está sim inserida nas profecias do Novo Testamento a respeito dos fins dos tempos. O evangelista Luiz Moreira já citou aqui, e a base disso é justamente Lucas capítulo 21, né? Aonde você tem, na verdade, nos 3 evangelhos, nos sinóticos, né, gente? Vocês podem me ajudar a participar, que são bate-papo. Sinóticos, para quem não sabe, são Mateus, Marcos, Lucas, que são evangelhos parecidos. Sinóticos quer dizer parecido, né? E João é um pouco diferente, porque João ele trata a narrativa de outro jeito, ele separa ali, né, sinais diferentes e tal. Todos os sinóticos registram. Marcos 13 registra o sermão de Jesus, o sermão escatológico, porque fim dos tempos fala de escatologia. E toda a Bíblia tem escatologia, mas a base, assim, digamos, mais apurada de escatologia é Daniel, o profeta Daniel, os sermões escatológicos de nosso Senhor Jesus e o Apocalipse. E Paulo também, tremendo, sou apaixonado por Paulo, acho que todo mundo aqui fala um pouco também a respeito dos fins dos tempos, dando sinais aí relacionados à própria igreja. Apostasia, falsos profetas, amor esfriando e patati patatá. Então, dos sinóticos, Lucas, ele acrescenta, por assim dizer, porque não sei se vocês acharam, eu não achei a palavra pestes ou epidemias em Mateus 25 e nem em Marcos 13. Eu estudei um pouquinho hoje e não achei. Mas Lucas 21, ele coloca lá epidemias. Todas as outras coisas estão repetidas, né? Guerras, rumores de guerras, fome, né? Então lá, capítulo 13 de Marcos, capítulo 24 de Mateus, capítulo 21 de Lucas. Agora, qual é o meu argumento? Por que eu, de fato, eu acredito? Basicamente, nós cremos na literalidade da Escritura, porque a Escritura diz. E um detalhe, que é isso que eu queria colocar, que é o começo do fim. Porque quando Jesus fala aqui epidemias, ele fala do começo do fim. E aí eu queria comentar com vocês, eu até tinha colocado aqui sobre as posições, a gente pode comentar depois se vocês quiserem, sobre as posições escatológicas, né? As 3 posições escatológicas, que são os pré-milenistas. Eu sou pré-milenista, não é também problema a gente discordar, né? Os amilenistas e os pós-milenistas. E aí vai ter também, em relação à tribulação, pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso, depois a gente comenta. Mas, falando de tempo, é isso que eu quero comentar com vocês. Porque assim, ó, o Peter Rox, que você comentou aqui, já faz o quê? Quase 100 anos que teve a gripe espanhola, não é verdade? Teve também a peste negra, teve também o influenza agora, teve o H1N1, que são da família do coronavírus, mas teve o ebola também, vocês lembram disso? E o que eu quero comentar é o seguinte, você vai falar assim para mim, pastor, mas se isso é o final dos fins, se é um sinal dos fins dos tempos, e como é que é essa contagem dos tempos? Porque é isso que a gente precisa deixar claro, porque nós, por exemplo, que somos pré-tribulacionistas, a gente, com base em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, se eu não me engano, nós cremos que a igreja não está destinada à ira, né? E até os meso-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser tirada antes da ira, das taças, né? E até os pós-tribulacionistas acreditam que é entre a 6ª e a 7ª praga. Enfim, todo mundo concorda que a igreja não está destinada a essa ira. Essa ira é para os gentios que negam, insistem em ser incrédulos em relação ao nosso Senhor Jesus e em tratamento com Israel. Não é verdade? Então,
Jesus ele fala do quê? Do início do fim. E desse início do fim, a igreja participa. A igreja participa. Então a grande tribulação, que são as taças da ira de Deus e tudo mais, a igreja não participa. Mas esse início do fim a igreja participa, e esse início do fim, é isso, nesse ponto que eu queria chegar. E ele dura anos. Aí eu já concluo. Então, para não ser muito assim, devagar muito, sim, a pandemia do Covid-19 faz parte das epidemias de Lucas, capítulo 21. E esse tempo dos gentios, ou esse tempo do começo do fim, vou contar para vocês. O apóstolo Paulo fala que com o advento da igreja, chegou então o tempo, Jesus também, Lucas capítulo 21 fala, chegou o tempo, na verdade o tempo dos gentios, ele começa em 651, vocês vão se lembrar disso. Jesus ele fala em Lucas capítulo 21, quando Jerusalém ela é entregue na mão dos gentios, então o tempo dos gentios começa em 651 a.C. Depois vem o advento do nosso Senhor Jesus, vem a fundação da igreja, aí vem a era da igreja, depois nós estamos em mais de 2000 anos de era da igreja, e o que eu quero dizer? É que todo esse tempo é o tempo do fim, é o começo do fim. Então a peste negra já faz parte do tempo do fim. Jesus fala de guerras e rumores de guerras, então a Primeira Guerra Mundial já faz parte desse prelúdio, desse início. Você pode conferir Marcos 13, você pode conferir Lucas 21, você pode conferir Mateus 24, que Jesus fala, antes da tribulação vai ter fome, vai ter guerra, rumor de guerra, vai ter epidemia. Então todas essas epidemias, inclusive estou resumindo, eu quero só dizer isso para você, que você vai dizer assim, pastor, se o Covid tem a ver com o tempo do fim, né? Então quanto tempo falta para Jesus voltar? Nós não sabemos, Jesus falou que ninguém sabe, né? Mas que também dos 100 anos para trás aí, desde da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, de tantas guerras, de tanta fome, de tantas epidemias, tudo está no pacote, inclusive a pandemia do Covid-19. Então são as nossas considerações iniciais, né? Nossa irmã Lucilene, paz do Senhor, está aqui com a gente, nosso irmão Paulo Nunes, nosso irmão Antônio Santos, nosso irmão Castro, está conosco também, a nossa irmã Graciele. Então quero deixar a paz, todos nós deixamos a paz para vocês. E a nossa irmã Lucilene está fazendo uma pergunta aqui, pastor. Seria então o princípio das dores? Exatamente, eu acho que todos nós concordamos, né? Eu não vou falar, você quer responder, Robert? Porque eu não estou olhando para a cara de vocês aqui. Porque assim, como eu disse, nós não estamos aqui para debater, porque nós somos da mesma escola teológica. Sim. É claro que cada um, e eu acho que isso não é feio, não é proibido, né? Cada um tem algumas particularidades que com certeza a gente diverte, porque nós somos criaturas pensantes, cada um tem uma história, né? Então a gente pode divergir em uma coisa, mas nós estamos desse ponto de vista, digamos assim, que tem a Bíblia como literal, né? E se você tomar as profecias literalmente, então nós vamos acabar chegando a todas essas conclusões, que o milênio é real, que a tribulação é real, né? Então acho que com certeza é o princípio das dores. Pode dar uma pincelada aqui? Não só pode como deve. Mateus 24, ele, principalmente a revista aí atualizada e corrigida, que são versões mais tradicionais da Bíblia, as epígrafes são muito boas e muito bem colocadas em Mateus 24, porque fazem uma separação tanto teológica quanto histórica também. A gente consegue ver uma linearidade no decorrer da história, né? Por exemplo, Mateus 24 aqui, do início, logo o primeiro versículo e o segundo, é o sermão profético da destruição do templo, que ocorreu em 70 depois de Cristo, né? Com o general Tito, a invasão a Jerusalém, a destruição que aconteceu em 70 depois de Cristo. Do versículo 3 até o 14 fala do princípio das dores, que é exatamente o que a irmã Lucilene perguntou. Então nós estamos vivendo, porque fala de tudo aqui. Ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dirão eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então nós estamos vivendo, como o pastor bem colocou, desde 651, né? Vivendo exatamente isso, a questão do princípio das dores. Há divergências, lógico, de pontos de vista, mas nossa escola preconiza isso, né? Que nós estamos vivendo o princípio das dores. Depois do versículo 15 até o 28,
é a grande tribulação. Já fala exatamente desse período que nós acreditamos na nossa escola teológica, que são 7 anos literais da grande tribulação, onde a humanidade vai experimentar uma grande tribulação, a qual nunca houve e jamais haverá na face da terra. É isso que a própria Bíblia diz. E depois, no mesmo capítulo 24, versículo 29 ao 31, fala da vinda de Jesus para Israel, né? Para salvar Israel, para livrar Israel, e posteriormente Jesus conta algo que é muito bom a gente pontuar aqui, que é a parábola da figueira, quando Israel veio a florescer e se tornar uma nação. Coloca Israel como um termômetro, né? Termômetro. Luiz, você quer fazer alguma colocação? Só nessa questão aí, o capítulo 24 de Mateus é um capítulo, praticamente, ele por inteiro é muito apocalíptico, é um capítulo apocalíptico. E esse início é bem interessante, quando o pastor estava falando sobre a gripe espanhola. Ela aconteceu em 1918. Ela praticamente iniciou-se nos Estados Unidos, essa gripe. E houve uma devastação tão grande que os números chegam aproximadamente a 50 milhões de mortes. Só no Brasil a gente teve 35 mil pessoas mortas. Inclusive o presidente naquela época do Brasil, eu anotei aqui, era Rodrigues Alves, e ele morreu através dessa gripe espanhola. Que vale comentar, Luiz, eu também já pesquisei um pouquinho sobre isso. Ela tem o nome de gripe espanhola, mas ela não é espanhola, tá? Ela começou em outro lugar e espalhou-se também para outras nações além da Espanha. Ela começou nos Estados Unidos, foi no quartel militar que começou isso. Foi um soldado, ele teve um sintoma de gripe, febre muito alta, isso se espalhou, eu estava lendo a história, para 1.500 soldados na época. E foi uma preocupação muito grande. Eu estava lendo o relato ali dessa história e comparando com o coronavírus, o que nós estamos vivendo. Esse tempo desse coronavírus atacou tanto a família, né, tanto também o comércio, a estrutura do governo, que eu e o Robson, a gente estava trocando uma ideia ontem, né, e a gente viu que há um ligamento tanto com as escrituras e a ponto do governo, porque há um início dentro da Bíblia Sagrada, na parte apocalíptica, que ela fala do início da igreja, nesse início de dores, mas também já o início do governo. Então eu vejo a igreja passando por esse período, mas o governo também já se preparando para essa nova ordem mundial a qual nós teremos. Nós vemos tanto que o nosso presidente está dizendo, vamos liberar, e tem alguém dizendo, não, está tudo fechado, não está liberado nada. Então eu vejo aqui um início, tanto de preparação espiritual, que a igreja está passando, mas também um período de começo do governo, na parte humana falando. Há um governo já se preparando há muitos anos, isso já vem acontecendo, mas já há um reflexo muito maior que veio eu agora pelo que nós estamos passando. O governo já está dando um sinal muito maior que ele já está se preparando para ter essa automação entre a humanidade, nesse governo da humanidade. Muito legal. E ainda pegando um gancho com o que o Robertson falou, vamos tratar assim, nós estamos num bate-papo, né? A questão de Mateus 24, inclusive até trouxe um esboço de Marcos 13. São praticamente similares os três, né? Como eu já tinha comentado, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Só que é interessante, muita gente tem dificuldade, eu já tive dificuldade, eu acredito que os irmãos também podem ter tido dificuldades, e isso é uma dificuldade para os pós-milenistas, porque há uma mistura na palavra de Jesus, em Mateus 24, como você já citou, mas eu acho que é bom a gente tocar nesse ponto, mistura de coisas que ele fala que eram futuras quando ele estava falando, mas que eram para um futuro próximo ali, para um futuro recente. O Senhor, ele não se preocupa, e nem nenhum dos evangelistas, eu creio, na inspiração do Espírito Santo e na literalidade das Escrituras, se preocupou em alterar essa ordem. Jesus, ele não se preocupou em colocar em ordem cronológica. Ele falou das coisas que iam acontecer. Então, em Mateus 24, os pós-milenistas, como Jesus cita ali, ó, quem está na laje, ou seja, não desça. Quem está no campo, fuja. Né? Ai das grávidas naquele dia. Então, muitos pós-milenistas falam, a igreja vai passar pela tribulação, porque Jesus está falando, olha aí, nós vamos passar. Mas
na nossa escola, a gente pode até estar falando um pouquinho sobre a escola teológica. A nossa escola teológica é a mais antiga, porque ela interpreta a literalidade das Escrituras, e esse texto ele é entendido como tendo tido o seu cumprimento no ano 70. Então, vai ter coisas em Mateus 24 que Jesus ele está falando de profecias, coisas futuras que não aconteceram. Mas há coisas em Mateus 24 que já se cumpriram, que justamente foi no ano 70, né? Quando o general Tito invadiu Jerusalém e toda essa atrocidade aconteceu. E é outro detalhe interessante, gente, vocês vão... Porque quando fala do começo da grande tribulação, Jesus ele fala do abominável da desolação, citando Daniel capítulo 9. Só que é interessante que o abominável da desolação também já aconteceu, porque Antíoco Epifanes ofereceu um porco lá no templo em Jerusalém, né? Então já se cumpriu. Só que você vai ler o Apocalipse e você vai ver que o anticristo também vai querer uma adoração à besta, na metade da grande tribulação, né? A sua própria imagem, lá no templo de Jerusalém, que já vai estar reconstruído, né? E que é também um abominável da desolação. Sim. Vocês estão entendendo? Então é bom pontuar isso, porque não há uma explicação cronológica em Mateus 24. E eu só pontuar aqui, como você estava fazendo, aproveitando esse gancho para a gente já seguir para um outro ponto, o esboço de Marcos 13, para a gente entender. O Marcos 13, que é similar, ou seja, sinótico, né, a Mateus 24. Do 1 ao 13, então Jesus fala do princípio das dores, como a irmã Lucilene perguntou. Se tiver mais alguma pergunta, manda aí. Então, esse princípio das dores, sim, nós estamos vivendo. Tempo dos gentios. Começa em 651, quando Jerusalém foi para o domínio dos gentios. Depois vem a era da igreja. Nós ainda estamos, de certa forma, no tempo dos gentios. E até a tribulação propriamente dita é considerada pelos estudiosos também de domínio dos gentios. Até quando vai haver uma paz com Israel, mas é o anticristo que domina. Então esse tempo dos gentios, que é os últimos tempos, está compreendendo aí mais de 2000 anos. É que a gente acaba vendo a história se repetindo entre aspas, mas são prenúncios, né? É uma sombra daquilo que ainda vem com tudo isso que o senhor citou, ainda vindo do anticristo, como abominável, desolação e tudo, mas já houve um que foi um tipo, né? Eu citei a Segunda Guerra Mundial com Hitler e tudo. Você imagina, por exemplo, o advento, não foi na Segunda Guerra Mundial, mas o advento da TV, a televisão. No início, muita gente disse, é a imagem da besta. Né? Quando surgiu Hitler, muita gente disse, é o anticristo. Então, assim, a gente sempre tem uma ideia do que seja, né? E a gente vê homens carregados de maldade, com o coração que domina até mesmo uma parte do mundo, ou se não o mundo todo, mas fazendo esse tipo de maldade, crueldade, e demonstrando que realmente o que há de vir ainda é pior do que isso que veio. Né? Mas já a gente vê tudo isso, já está intensificando de uma certa forma bem mais. Talvez aumenta mais. Sim, né? Um detalhe, que nós estamos falando de tudo isso, uma coisa também que é para a gente considerar que está aqui, a multiplicação da iniquidade. Todo o pecado que existe hoje, sempre teve. Mas agora ele está muito mais, assim como o coronavírus foi muito mais disseminado, né? A gente recebeu o coronavírus de avião, né? E o amor esfriando, né? E o amor esfriando. A iniquidade, o amor esfria. Tudo na lista do princípio de dores, né? Está aqui conosco também nessa noite nossa irmã Eliane, mãe do nosso irmão presbítero Robson, está meu irmão Eliseu. Que bênção. Meu pai também, André. E está conosco aqui nosso irmão Matheus Minetti. Ei, que alegria. Só terminar aqui o esboço para a gente pular para frente. Então, princípio de dores. Nós estamos vivendo o princípio de dores. Depois, a destruição de Jerusalém, que já aconteceu. E está destruída a cidade, por si está lá reconstruída, mas o templo de Jerusalém ainda está no chão. Desde o ano 70, a gente respeita todas as religiões, estamos aqui querendo polemizar, mas o lugar do templo de Jerusalém é uma mesquita muçulmana, né, a mesquita de Omar. Depois do 24 ao 31, a grande tribulação. Essa nós não vivemos. Aí eu queria só pontuar duas coisas bem interessantes. Tem muito polêmica em cima do sinal da besta. Chip, tatuagem. Aí eu só queria pontuar, vocês podem falar, mas assim, ó, você só precisa se preocupar com o sinal da besta
se você for pós-milenista ou mesmo milenista. Porque o sinal da besta, gente, é para depois da volta de Jesus. A gente não precisa se preocupar enquanto a igreja estiver aqui. Entendeu? Agora, já uma outra coisa, voltando ao princípio de dores, que vocês estão muito bem citando. Fala-se, Jesus fala, os pais vos entregarão à morte. Vocês serão perseguidos. Aí você fala, pastor, mas aqui no Brasil não tem ninguém perseguido. E a janela da isso do pai? Aqui no Brasil não tem, assim, né? Mas o mundo, eu fiquei até... Oriente Médio, o pessoal lá sofre demais com isso. Tem igreja, eu fiquei até emocionado quando estava estudando isso. Tem igreja, hoje teve crente que foi denunciado. Tem filhos cristãos que foram denunciados pelos pais. Na Nigéria, recentemente, você viu lá a igreja queimada, o povo cultuando na igreja queimada. Então, tudo isso está acontecendo. Se não está acontecendo aqui no nosso bairro, está acontecendo em alguma parte do mundo. Né? A minha prima, ela faz parte de um campo de refugiados na Alemanha, e ela fala pra gente que quando ela vai ministrar, ela entra em cavernas, entra em lugares bem escondidos, e praticamente não anda com a Bíblia na mão. Ela arranca as páginas da Bíblia, põe pelo corpo para poder anunciar o Evangelho para essas vidas. E como o pastor Robson citou, talvez aqui não, mas em algum lugar do país, em algum lugar do mundo, vamos dizer assim, em algum lugar do mundo, já temos essa perseguição, já temos esse sinal de perseguição que a igreja vem sofrendo. Né? E já também não é coisas de alguns anos, já faz muito tempo que a igreja já vem sendo perseguida em alguns lugares do mundo. Né? Nossa irmã Eliana comentou aqui, pastor, Cairós também é cultura. Com certeza, ainda mais com essas duas sumidades aqui, a minha direita e a minha esquerda. Gente que estuda, isso a gente tem que agradecer e louvar. Gente, o que vocês, acho que nós estamos já com 40 minutos, né? Vocês querem fazer algumas considerações? Eu acho que é ponto pacífico, né? Ficou aqui entre nós, né? Covid-19 tem sim relação com o princípio das dores. Deixar aqui muito bem pontuado. Epidemias, quer dizer, todas essas epidemias dos últimos 100 anos têm sim a ver, né? Acho que a gente concorda com isso, sim. Com o princípio das dores. E aí você acrescenta guerras, rumores de guerras, perseguição, morte, até enumerei aqui, e na igreja também, né? É bom a gente colocar a igreja, a degradação moral, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Estava aberto aqui, inclusive. Olha aqui, então deixa aí para você ler para nós. A inimizade contra Deus, isso aí é o profeta Paulo. Paulo é profeta. Eu amo todos os escritores, né, da Escritura. Eu sou fascinado também pelo apóstolo Tiago, Pedro, mas Paulo, eu sou paulino, São Paulino, entendeu? São Paulino. Deus, que Coríntios é complicado, né? É tribulado. E concluindo aqui, né? A negação de Cristo, a incredulidade em relação ao arrebatamento, a apostasia, a frieza da igreja, tudo isso também é sinal do princípio das dores. E aí a gente fala, na igreja primitiva já tinha isso, porque a era da igreja, por isso que eu quero colocar, a era da igreja é já parte do tempo do fim. Né? Pode... A consideração de 1948, quando Israel retorna a ser Estado. Né? Jesus fala em Mateus 24, rapidinho, no versículo 32 ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus usa a alegoria e sempre falou da figueira simbolizando Israel. Então aqui ele diz, Israel estava disperso pelo mundo, espalhado, os judeus estavam espalhados pelo mundo. Israel não era um estado, não era uma nação. Né? Depois, após a destruição, houve a diáspora e tudo, ficou todo mundo espalhado pelo mundo. Então o que aconteceu? Em 1948, por que nós falamos tanto dessa geração? Porque em 1948 Israel tornou a ser Estado, ou seja, a figueira floresceu, brotou novamente. Né? E uma geração bíblica dura de 70 a 80 anos. Então já se passaram 70 anos, né? Desse acontecimento. Não cortando, Jesus deixa claro que não passaria uma geração não depois passaria que a figueira voltasse a brotar. Exato. Já passou de 70. Já passou de 70, então a gente está beirando isso, esses acontecimentos. Jesus falou, passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. E essa geração não passaria sem ver essas coisas de Mateus 24, de Marcos 13, de Lucas 21, né?
Então isso é importante pontuar, por isso que a gente dá muita ênfase nesse mundo que a gente está. Não só pela globalização, como eu disse no início do bate-papo, mas também por conta do que Jesus disse, de uma geração. Então, se de 70 a 80 anos aproximadamente, a gente já está nisso, já está finalizando isso. Né? Vamos firmar o pé aí, galera. Nós estamos no fim do fim, no fim do princípio. No fim do princípio das dores. Tem que vigiar, a gente está brincando aqui, mas o assunto é sério. Está conosco aqui, pastor, nossa irmã Zelita, que está acompanhando, e também nosso irmão Antenor Gama, também está acompanhando essa live juntamente conosco. Que Deus abençoe, viu? Obrigadão. Evangelista Luiz, suas considerações aí, para a gente estar tendo aquele momento de clamor também, né? Amém. Acerca de tudo isso aqui, eu estava pensando na minha casa essa tarde e fiquei pensando sobre um versículo para a gente citar, deixar para a igreja nessa noite, e me veio Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele vai falar de oração, súplica e a paz de Deus sobre a nossa vida. Então eu creio que esse é um momento onde a gente precisa. Eu citei esses dias atrás que mesmo acontecendo toda essa pandemia que a gente está sofrendo, eu vejo uma oportunidade no meio de tudo isso. A família reunida novamente dentro das suas casas, o pai novamente tendo contato com o filho tendo contato com o pai, o esposo com a esposa, né? A gente está vendo esse contato familiar novamente, algo que na correria do dia a dia praticamente não se tem em muitas casas, né? Eu citei a minha própria vida, que há uma dificuldade entre eu e a Valéria, a gente está muito juntos, né? Devido a eu trabalho de manhã, ela no período da tarde. Então a gente pegou esse momento, a gente viu como uma oportunidade da nossa casa estar reunida, da família estar reunida, e sobre esse versículo de Filipenses, em oração e súplica, mas com a paz de Deus no nosso coração, acreditando que Deus está no controle de tudo. É bem interessante que eu e a Valéria estava comentando sobre a live de hoje, e ela falou assim para mim: Luiz, Deus está no controle de tudo, mesmo a gente passando por esses sinais, mesmo a gente passando por essa quarentena, Deus está no controle de tudo isso. Amém. Então eu quero deixar essa palavra no coração dos nossos ouvintes nessa noite, para nós que estamos aqui. Deus está no controle de tudo isso aqui, né? Esses sinais de princípios, né? É Deus controlando e já nos dando um sinal dizendo: igreja, se atenta, abre os olhos, eu estou breve para buscar, arrebatar essa igreja tão amada, escolhida por Deus, separada pelo Senhor, a qual Jesus morreu na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados. A ressurreição de Cristo já é um grande sinal disso, porque Ele disse: eu ressuscito, mas eu ressuscito, subo ao Pai e breve eu volto para buscar essa igreja que foi separada e escolhida por Ele. Amém. Glória a Deus, gente. Eu vou fazer aqui as minhas considerações finais, porque aí nós vamos orar. Se você quiser mandar o seu comentário aí no Face, peço perdão no Instagram, porque a gente está sem o retorno do Instagram, né? E nós vamos estar aqui cada um orando um pouco. E assim, recapitulando e resumindo tudo, o tema Covid-19 tem a ver essa pandemia com o sinal do fim dos tempos? Sim. É o princípio das dores, tá? E agradeço muito a contribuição dos nobres pares, posso dizer assim, né? Nós estamos nesse santo ofício, que é o ofício da oração e o ofício do ensino e da pregação da palavra, um privilégio da parte de Deus. E eu quero pontuar, né, finalmente, eu vou até ler para vocês o que seria o fim dos tempos, ou os últimos dias, né, que começa com o princípio das dores. Então, a expressão últimos dias, que aparece nas Escrituras, tanto se refere à igreja desde que iniciou as suas atividades, né, há 2000 anos. Então, nós temos 651 até a igreja, já começa o tempo dos gentios. Por quê? Porque eles dominam Jerusalém, segundo Daniel 9, segundo a palavra de Jesus em Lucas 21. Depois nós temos a era da igreja, só que a era da igreja, ela já é o começo da plenitude dos gentios, que Paulo vai falar lá em Romanos, que quando chegar a plenitude dos gentios, aí o Senhor vai se voltar para Israel e vai começar a tratar com Israel, e isso tem a grande tribulação como o seu pano de fundo, e depois o reino milenial, aleluia, né? Zacarias 14 e tudo mais. Então, esses 2000 anos até o final dos tempos, esse é o que antecede o arrebatamento, é o fim dos tempos.
E 1 João 2,18, o apóstolo João usa a expressão última hora, e eu creio que nós não estamos só no princípio das dores, como nós estamos na última hora. E eu quero, deixar essa consideração final e relembrar você quais são os sinais dos últimos dias. Então, falsos cristos, Marcos 13:6, guerras, Marcos 13:7, aí você vai ter paralelos com Mateus 24 e Lucas 21, crentes julgados e mortos na família, 13:12, perseguição ao evangelho, tudo isso está acontecendo nesse exato momento. Nós estamos falando que isso está acontecendo ao redor do mundo. Fome, terremotos, falsos profetas, viu? Cuidado, porque os falsos profetas, eles não vêm dizendo graça e paz, eu sou o falso profeta. É verdade. E eles enganam a muitos, até os escolhidos, diz o Senhor, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, traição, e Lucas 21:11, epidemias. A revista corrigida vai trazer como pestes, epidemias. Então os sinais estão aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, porque para nós não é motivo de tristeza, apesar de a gente estar tendo na nossa vida as consequências de tudo isso. É motivo de alegria, porque as profecias bíblicas estão se cumprindo. Amém. Essa é a minha consideração final. Evangelista Luiz, tem algum pedido de oração aí? Então, mandar um abraço para a nossa irmã Leandro, que está conosco também, da nossa igreja, que está acompanhando essa live juntamente conosco, a glória de Jesus. A irmã Joyce mandou aqui, glória a Deus. Amém. Mais alguma consideração? Não, gente orar. Finaliza. Isso. Agradecer por poder estar aqui junto. Foi muito bom, Glória a Deus. Se não tivesse a quarentena, a gente ia sair daqui para comer rodízio. Glória, vontade de comer churrasco, meu Deus. O pastor ia pagar para a gente. Glória a Deus. Vai vendo. Gente, nós vamos tirar um período de oração agora, e no qual eu vou pedir para cada um de nós aqui, orar um pouco, sucessivamente, e assim a gente vai encerrar essa live. Você quer começar? Vamos começar então. Você, onde você estiver também, orando em espírito conosco, vamos elevar nossa voz a Deus em oração. Pai Santo, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui esta noite, nesse bate-papo abençoado, em torno da Tua Palavra, no nome de Jesus. Sentimos a presença do Teu Espírito Santo. Eu acredito que foi de muita valia para todos nós aqui reunidos presencialmente e também, principalmente para aqueles que estão acompanhando online. Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, são tempos difíceis que nós estamos vivendo. Nós gostaríamos de pedir a Tua bênção, que o Senhor venha proteger, estender as Tuas asas, Senhor. Estender as Tuas mãos sobre cada vida, sobre cada pai de família que se encontra num momento difícil, trabalhadores autônomos, trabalhadores, ó Pai, que nesse momento estão com seus contratos suspensos, ou até mesmo acabaram perdendo o emprego. Senhor, Tu és Deus da provisão, o Senhor fez maná cair do céu, o Senhor faz água brotar da rocha em meio ao deserto. Então nós cremos pelo Teu poder, pela Tua graça, que o Senhor é o Pai que providencia tudo quanto os seus filhos precisam. Os filhos nem abriram a boca para pedir, o Pai já conhece a necessidade de cada um deles. Senhor, cobre com a Tua graça nesse instante. Em nome de Jesus, venha trazer um alento, venha ser a fortaleza no momento da angústia, na hora da angústia. Nós só temos a Ti, só recorremos a Ti. Nós não dependemos, ó Deus, da política em si. Nós não dependemos desse sistema mundial. A nossa dependência está única e exclusivamente no Senhor, que é todo poderoso. E o Senhor sai quebrando o arco, cortando a lança, despedaçando os carros no fogo. E o Senhor deixa uma palavra aos nossos corações ainda, dizendo: aquietai e saber que sou Deus. Pedimos, ó Deus, derrama da Tua bondade, manifesta mais uma vez o Teu amor, que o Teu cuidado venha ser visto, e essa sociedade, Senhor, veja e entenda mais uma vez a diferença entre o crente e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve, porque mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de pandemia, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, e assim nós cremos em nome de Jesus. Oh Senhor querido, nós oramos agora, Senhor, por essas vidas que estão online conosco.
Senhor, por essas vidas que estão assistindo essa gravação. Também, Senhor, como em confirmação, em concordância com o que o Teu Filho já orou. Senhor, por todas as pessoas, Senhor, por todas as pessoas dessa cidade, por todas as pessoas, Senhor, desse estado, dessa nação, Senhor, desse mundo, Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Senhor, quantos, Senhor, passando fome, passando necessidade, com enfermidade, Senhor amado. Oh, recalabachei, calabase, eu quero declarar, Senhor, a Tua providência. O Senhor é aquele que se revela. A Tua palavra não está presa. Senhor, eu quero declarar, eu quero orar, Senhor, sobre essas vidas, onde houver enfermidade, Senhor, que haja cura, xarabadagará. Senhor, qualquer desses sintomas dos últimos dias, do princípio de dores, onde houver amor esfriando, que haja avivamento, aonde venha, Senhor, perseguição, que haja, Senhor, ainda que é a Tua soberana palavra, a Sua vontade nos avisando, mas que haja cuidado, que haja livramento, onde houver pecado, que haja confissão e perdão e santificação, Senhor, aonde houver, Senhor, o domínio do mal. A Tua palavra diz que a igreja, que somos nós, Senhor, foi capacitada para desfazer as obras do diabo. Senhor, eu em nome de Jesus eu declaro que as obras de Satanás sejam desfeitas, que o domínio da carne seja quebrado e que a Tua vontade se cumpra nas vidas, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro, eu oro, eu creio na providência sobrenatural, providência sobrenatural, que haja salvação, Senhor, que haja avivamento, Senhor, que haja, Senhor, iluminação da Tua palavra, Senhor, que haja, Senhor, socorro na vida de cada um. Pai, nesta noite, quando nós estamos orando e clamando, ó Pai, pedimos ao Senhor a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor Jesus, a cada comerciante, Pai querido, nesse período, ó Pai, de uma grande dificuldade financeira. Deus querido, que nunca venha faltar sobre a mesa do Teu Filho pão, sustento para dentro da Tua casa, meu Pai querido. Senhor Jesus querido, quantas pessoas estão olhando para um lado e para o outro, ó Pai querido, estão preocupados, ó Pai querido. Senhor Jesus, estão, Pai querido, com o coração atormentado, com a mente, ó Pai querido, perdendo o seu foco, ó Senhor. Mas nessa noite nós oramos, intercedemos, ó Pai querido, esse espírito mau, ó Pai querido, Senhor Jesus, esse espírito que tem atormentado as casas, as famílias, ó Pai querido. Senhor Jesus, nós clamamos agora, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai querido, a cada família seja alcançada através dessa oração a qual nós levantamos nessa noite, neste altar, meu Pai querido. Que o Senhor venha repreender a depressão, meu Pai querido, Senhor Jesus. E nessa época, ó Pai querido, quantas pessoas têm sido acometidas desse mal, meu Pai querido, vendo a tua empresa fechada, vendo o teu comércio fechado, Senhor Jesus querido, quantas pessoas, ó Pai querido, sendo dispensadas do seu trabalho. Mas nós clamamos e suplicamos e cremos, ó Pai querido, em um Deus que sustenta, em um Deus que guarda, Pai, que um Deus que protege. Meu Pai querido, nesta noite nós clamamos em favor da Tua igreja, em favor do Teu povo que está reunida dentro dos seus lares, ó Pai, com as suas famílias. Nós pedimos a Ti, ó Pai, nos guarda, nos protege, nos sustenta, meu Pai, que cada momento em que nós tivermos a oportunidade de estar orando, de estar lendo, de estar em comunhão, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, continua, atuando, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, guardando o Teu povo, guardando a nossa mente, o nosso coração, que nós não viemos perder a fé, que nós não viemos perder a confiança no Senhor. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, é o que eu lhe peço. Nos abençoe, continue, ó Pai, nos abençoando em nome de Jesus Cristo, em nome
de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Gente boa, a gente vai se despedindo. Vou pedir para cada um aqui se despedir individualmente, se tudo correr bem, permitindo Deus. Sexta que vem a gente volta, revezando, né, com os demais companheiros aqui da Kairos e também, quem sabe, algum convidado, né? Convido você para amanhã, live de louvor, para domingo, culto da família. Então, que Deus te abençoe. Despedida dos companheiros aí. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Continue perseverando. São tempos difíceis, mas a presença de Deus está conosco e nós vamos ver mais uma vez a provisão e o milagre de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe a todos. Nosso muito obrigado por poder participar, por nos acompanhar aí. E automaticamente você está compartilhando conosco também aqui, mandando mensagens, agradecendo, dizendo: Deus tem um propósito para tudo isso que está acontecendo. Tem pessoas mandando aqui um sinal de amém, concordância, né, sobre o que foi orado, sobre o que foi dito. Que Deus guarde a tua casa, a tua família, Deus guarde a tua vida, e em nome de Jesus a igreja vai voltar mais forte para os seus cultos. Eu creio que quando estiver liberado aqui, pastor, tem dia que eu até fico imaginando isso aqui, ó, essas portas abrindo, a gente vê tanto vídeo aí do pessoal rodando, pulando. Eu creio que vai ser uma alegria a gente poder estar em comunhão, né? A gente está passando um período que dá tanta saudade, né, de estar aqui com os irmãos, de estar aqui cultuando. Então, que isso seja também uma lição para a gente valorizar os cultos nossos, né, valorizar o momento que a gente tem a oportunidade de sentar do lado do irmão, dar um abraço, estender a mão, né? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Com certeza, muito bom. Gente, eu quero agradecer vocês também e agradecer o presbítero Robertson, o evangelista Luiz, né? Foi muito gostoso. Além da nossa comunhão, a gente também está servindo a igreja. 1 Timóteo 5, né? Diz que os presbíteros, bispos, pastores, evangelistas, receberam essa missão, né? Essa missão que é a missão da oração, que nós também cumprimos aqui, e a missão do ensino e da pregação da palavra. Eu particularmente sou limitado, a gente ainda tem muito que aprender, mas eu quero agradecer vocês, e não só por hoje, porque você que está nos visitando aí online, né? São esses os nossos companheiros que, junto com o pastor Natanael, com o pastor Onésio, com o evangelista Alexandra, né? Com a pastora Vanusa, esse pessoal que prega aqui na Kairos, que ensina na escola dominical, domingo após domingo, né? Estamos aqui na Labuta, junto com tanta gente linda, que também mandar um beijo aqui para todo mundo, né? Da Kairos, os ministérios de intercessão, jovem, adolescente, louvor, som, diaconato, enfim, o povo, e você, que a igreja não é a placa, né? A igreja somos todos nós, ao corpo de Cristo. Então, minha gratidão a vocês e gratidão a você que esteve aqui conosco, tá bom? Que Deus te abençoe, e aí que a graça, né, do Senhor repouse sobre a sua vida. Até a próxima. Um beijo no seu coração. E o presbítero Roberts vai sair aqui da tela para dar o stop lá. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.